Davi não era o homem segundo o coração de Deus. É isso mesmo, você vai aprender aqui detalhadamente o que Deus quis dizer com essa expressão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, peço a você gentilmente que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber sempre conteúdos novos como esse que eu venho postando diariamente. É um trabalho danado isso aqui, é muito trabalhoso e eu quase não tenho muito tempo. Então eu peço que me fortaleça, me ajudando aí a se inscrever no canal para que eu possa crescer organicamente e junto com essa grande concorrência que temos no YouTube aí, poder divulgar a palavra de Deus para ajudar o próximo. Beleza? Se inscreve aí e ativa o seu sininho. Desde já, muito obrigado. Davi não tinha o coração segundo de Deus. E por que Davi não tinha o coração segundo de Deus? Bom, antes precisamos entrar num versículo bíblico para você entender todo o contexto que eu vou mostrar para você aqui, beleza? Diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 22. Diz assim: depois de rejeitar o rei Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Isso era Deus que estava falando. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Vou repetir. Disse Deus: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso você que deve estar pensando: pô, mas Deus acabou de dizer isso, homem segundo o meu coração. Você está falando que Deus é mentiroso? Não, não estou falando que Deus é mentiroso. Veja o nome do canal, é Mestres da Hermenêutica. O que é hermenêutica? É as expressões das palavras, o que vem do coração. Não adianta dizer uma palavra sem entender o sentido que vem do coração, tá entendendo? Por exemplo, suponhamos que eu chamo você dessa forma: ah, você é muito burro. O que você vai entender nisso? Que eu tô te chamando de uma pessoa engraçada, idiota, mas no sentido humorístico, né? Usando o humor aqui, o sarcasmo. Mas se eu te disser dessa forma, você é muito burro, o que você vai entender? Que eu estou interpretando de uma forma arrogante e estou brigando com você. Ou seja, a palavra, dependendo de como você diz, ela dá vários sentidos. Então o que a palavra diz ali? Ela está falando que Davi, o rei Davi, tinha um coração segundo de Deus. Você tem que tentar entender a expressão da palavra de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Para um homem ser o segundo o coração de Deus, ele precisa ter o caráter de Deus, ser irrepreensível, ser santo, ser uma pessoa que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, uma pessoa que não oscila, é uma pessoa reta, é aquilo ali. É como se ela existisse para ser aquilo ali nunca mudasse, como Deus não muda, tá entendendo? Ou seja, ela não pode errar, ela não pode vacilar, ela não pode cometer pecado, ela tem que ser perfeita, ser o que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o único que realmente conseguiu ser a imagem e semelhança de Deus, porque ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhum equívoco, ele foi o próprio Deus, ele provou isso, tá entendendo? Mas o que acontece com os profetas, com os patriarcas, com os sacerdotes e reis do passado, né? Até mesmo com alguns apóstolos, na verdade todos, assim como nós. O que acontece? Todos eles erram ou erraram, todos eles cometeram pecado, assim como nós erramos e pecamos. Ou seja, todos nós somos cheios de falhas, mas Cristo foi o único que não falhou nenhuma vez. Mas Davi falhou, porque ele cometeu assassinato, matando Urias, dormindo com a mulher de Urias, que é Batseba, né? Ou seja, cometeu adultério. Sem falar que outras coisas ele acabou cometendo, outros crimes, que desrespeitou, desagradou a Deus. Ou seja, como que pode um homem ser assassino, adúltero e pecador de outras formas ser o coração de Deus? Não tem como. Ou você tem um coração como de Deus, que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas é reto, é fiel, é santo, um coração separado, santo. Como que você pode ser com o coração semelhante de Deus se você se desvia do caminho algumas vezes? Entendeu? Não tem como. Então o que Deus quis dizer ali? Que ele não está dizendo para que Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, tenha o coração segundo de Deus. Não, mas virá um homem da linhagem de Davi que terá o coração segundo de Deus. No caso é Jesus, né? No caso é Yeshua, né? Não curto falar muito Jesus, a palavra Jesus Cristo, o correto é Yahushua Hamashia, né? Mas enfim, isso é história para outro vídeo, beleza? Então, o que Deus está falando na expressão ali? Virá um homem da linhagem do rei Davi que tem que terá o coração segundo o dele. No caso ali, o próprio Messias, né? Então, mas como assim? Como que a gente vai interpretar isso para entender melhor? Vou recitar outro versículo de outro texto aqui para você entender melhor. É lá no texto onde fala do batismo de Jesus Cristo com João Batista lá, quando o João Batista batiza Cristo nas águas, né? Então você vai entender aqui. Tá lá em 3, no versículo 17, diz assim: então a voz de Deus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Repare, Deus disse: este é o meu filho amado. E você tem que interpretar qual que é o significado do nome de Davi, do rei Davi. Davi significa amado, né? Amado por quem? Amado por Deus.
Então Davi significa, na tradução, né, amado. Então, por exemplo, ali Deus disse, né, este é o meu filho amado. Então, o que Deus quis dizer ele na expressão? Este é meu filho Davi, em quem me agrado. Ou seja, ele está chamando Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, de Davi. Então você não tem que interpretar dessa forma, como em primeira pessoa assim, ele disse isso, é isso. Não. Ele está dizendo, este é o meu filho Davi. Ou seja, este é o meu verdadeiro Davi, em quem eu me agrado. Por quê? Porque ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, ele foi o que Deus é. Entendeu? Ele provou que é Deus, mostrando assim ser irrepreensível, santo, perfeito, que realmente tinha o coração segundo o de Deus. Por quê? Porque ele provou isso em atitudes, em ações, em obras, em caráter, em exemplo, tá entendendo? Então Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o homem segundo o coração de Deus, não o rei Davi. Agora você entendeu? Então a palavra amado significa Davi. A palavra Davi, a tradução do nome Davi é amado. Então o que Deus disse ali, este é o meu filho Davi, este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem ele se agradou. E de quem ele está falando? Do próprio Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Tá entendendo? Então essa é a interpretação correta, essa é a hermenêutica, essa é a expressão correta. Só dar mais 2 exemplos rapidinho aqui sobre como interpretar, né, na hermenêutica, na expressão correta das palavras, né, dos textos, seja na Bíblia ou qualquer outro livro. Você tem que se colocar no lugar do escritor ou do pregador. Ou seja, é empatia, você tem que ter empatia, se colocar no lugar dele. Veja aquele texto que João Batista fala, né? Quando João Batista estava batizando lá o povo e chegou os fariseus, né, dele falou, raça de víboras, quem te trouxe vocês aqui? O que deu na cabeça de vocês para virem aqui? Né? Aí João Batista fala para eles, ele fala bem assim, não pense que vocês são filhos de Abraão, não diga que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras ele pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, o que Batista está dizendo ali? Ele está falando que não vai fazer das pedras, literalmente pedras materiais ali, né? Rochas, vai transformar seres humanos para adorar. Ou pedras vão adorar, vai existir uma boca ali e vai adorar a Deus. Não. Ele está falando pedras ali com a expressão de que pessoas pecadoras que ainda não tinham se batizado, mas que estavam ali para se arrepender, pessoas ali que têm o coração endurecido, Deus poderia fazer delas os verdadeiros adoradores, fazer com que eles fossem os verdadeiros filhos de Abraão, tá entendendo? Ou seja, é uma pessoa com o coração endurecido, que poderia ter o coração quebrantado, chegar ao arrependimento e ser salvo. É isso que Batista está falando. Ou seja, ele está falando que Deus ia fazer as pedras clamar a Deus, louvar a Deus. Não, ele está falando das pessoas pecadoras, dos ímpios que poderiam se arrepender, porque Deus tem o poder para isso. Quer ver outro texto? Quando Jesus falou, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O que os fariseus interpretaram? Como que você vai levantar em 3 dias sendo que levou 40 anos? Ou seja, Jesus não estava falando do templo físico lá, da igreja lá, religiosa, da sinagoga, né? Jesus estava falando do corpo. Mas o que acontece? As pessoas cometem o analfabetismo funcional, né, interpretando em primeira pessoa, achando que aquilo ali, bateu o olho é aquilo ali. Não. Você tem que entender a expressão do que vem sendo dito. Ou a expressão que é? Vem do coração, a intenção da pessoa. Por isso você tem que usar empatia, para se colocar no lugar dela. Então, voltando mais um pouquinho ao contexto lá do que a gente está falando, o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que tem os mesmos princípios e valores, mas é um homem que não se desvia, não comete nenhum erro, não comete nenhum pecado. Ele é reto, ele é firme, ele é fiel, ele é honesto, ele é tudo, ele é perfeito. E só Cristo conseguiu ser isso, só o Messias, tá entendendo? Ou seja, você vê os profetas, todos eles erraram, os patriarcas, todos eles erraram. Até Abraão errou, né, dormindo com outra mulher, não esperando Deus na sua promessa, acabou deitando com a egípcia, engravidando ela. Tanto Noé errou, todo mundo errou. Elias errou, o profeta Elias errou, todo mundo errou, tá entendendo? Mas Jesus foi o único que não errou. Quer ver? Eu vou te dar só mais um exemplo, né? No passado, Israel quebrou a aliança de Deus de várias formas, né? De várias formas. Todas as alianças que Deus fez no passado, Israel quebrou. E o que Deus fez? Fez uma aliança com Ele mesmo, através de Cristo Jesus. A aliança, né? O voto que os judeus tinham feito com Deus, os judeus quebraram, desobedecendo a Deus e seus mandamentos. Então Deus, para aquele voto valer e se perpetuar, é só Deus fazendo um voto com Ele mesmo, uma aliança com Ele mesmo. E como que foi isso? Através de Cristo Jesus, entregando Ele como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Porque Deus não vai quebrar um voto que Ele fez com Ele mesmo, uma aliança que Ele fez com Ele mesmo. É impossível quebrar. Mas se Ele fazer com o homem quebra, porque o homem é pecador, é falho, cheio de defeito. Mas com Cristo não quebrou, Cristo não falhou, Cristo não pecou. Então o que a gente pega dos pontos dos profetas, patriarcas, dos reis e sacerdotes? Alguns pontos de qualidade, como por exemplo Jó, você pega ali a integridade de Jó. De Noé você pega a obediência extrema, né, o temor. De Abraão você pega a fé.
de Eliseu, você pega aquela frieza, né? Aquela pessoa destemida, que não tem medo de ninguém nem de nada. Ou seja, você pega de várias coisas. Você pega a mentalidade estratégica de um grande general como de Josué. Você pega a liderança de Moisés. E por aí vai, tá entendendo? Você pega os profetas, vai pegando pontos para formar um caráter, e quando você forma esse caráter, dá bem certinho em Cristo, tá entendendo? Ou seja, cada um conta através de seus caráteres um pouquinho do que Cristo vai ser. Salomão, o que ele tinha de bom ali que a gente vê claramente? A sabedoria. Quem tem a sabedoria é lá na frente? Só Jesus. E assim você vai indo, você pega cada ponto de cada caráter dos homens antigos, e nisso você junta todos esses pontos e forma o caráter completo de Cristo. Veja como eu estou certo na minha interpretação. Olha o que o contexto fala no livro de Atos dos Apóstolos, lá, no versículo 36. Ó, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu, ou seja, ele morreu, e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Olha só, o corpo do rei Davi se decompôs, já era, deixou de existir. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Ou seja, quando Davi profetizou aquilo lá, não deixe que o corpo do teu ungido pereça. O que ele estava falando? Ele estava falando do corpo dele próprio. Ou seja, o corpo de Davi se decompôs, mas o de Yeshua, Jesus Cristo, não se decompôs. Então ele só profetizou, tá entendendo? Ele só profetizou, isso se cumprindo. Mais uma vez que só quem tem um coração segundo de Deus é só o Yeshua, só Jesus Cristo, não Davi, o rei Davi. Mas é claro, quero ressaltar aqui, não estou falando isso para desmerecer o rei Davi, para desacreditá-lo, essas coisas erradas. Não. Eu acho Lutero e John Wesley um dos maiores homens que existiram na face da terra. Mas eu sei que eles não chegam aos pés do rei Davi. E se eles não chegam, quem dirá eu e você que somos pregos? Tá entendendo? Ou seja, nós não chegamos aos pés de Davi. Porque o cara era o cara. Tá entendendo? Não tô aqui desmerecendo o outro, o rei Davi. O cara era incrível, extraordinário. Só estou mostrando aqui como se interpreta um texto corretamente para não cometer o que chamam de heresia, né? Ou eu prefiro chamar de analfabetismo funcional, que é interpretado da forma que você quer, não como o autor está dizendo. Entendeu agora? Agora como Davi profetizou aquilo, essas coisas, tantas outras, e tantos profetas profetizaram muitas outras coisas, quem tem o coração de Deus é só Jesus Cristo, só Yeshua HaMashiach. Davi não tinha, porque Davi cometeu pecados, adultério e assassinato, essas outras coisas. Mas Yeshua, ou Jesus, não cometeu nenhum pecado. Então ele foi o verdadeiro coração segundo de Deus. Ele foi o verdadeiro Davi. É só você ver a interpretação no nome hebraico de Davi, né? Traduzir isso e vai ver lá, é amado. Então nisso vai ver que Jesus é o amado. E aqui eu quero dar algo de bônus para vocês, de brinde aqui, algo precioso, né? Os judeus falam, Yeshua, né? O Jesus não é o Messias, o Filho de Deus, né? Que a gente espera. Bom, nesse texto ainda tem uma prova que realmente Yeshua, Jesus Cristo, é o Filho de Deus e é o Messias que tão aguardado. Quer ver? Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. O que os judeus de hoje em dia eles falam, né? Não, Jesus não pode ser o Messias porque ele morreu. Mas os caras só esquecem que ele ressuscitou. Mas beleza, esse é só um ponto. Qual que é o segundo ponto? Eles falam, né? Não pode, o Messias não pode vir como humano, servir a todos, andar com pecadores, publicanos, prostitutas, etc, né? Com pessoas doentes. Esse é o segundo argumento, e qual os fariseus no Sinédrio lá no passado usavam também. Mas como refutar dessa forma? Olha, o que Deus acabou de dizer? Que ele faria uma coisa que se Deus contasse antes, eles jamais creriam. E qual que é essa coisa? Que ele, o próprio Deus, viria encarnado no ser humano. Tá entendendo? Viria de forma secreta, disfarçada, mostrando que é Deus. Mas se ele contasse isso antes, lá através dos profetas, patriarcas, seja quem for, eles também não creriam. Ele fala, da onde que Deus ia fazer isso? Deus não precisa disso. Eles iam se achar indignos, iam falar, não, Deus não pode fazer isso. Eles iam querer dar ordem. Se Deus contasse antes, eles não creriam. Então Deus já deixou isso lá pra frente, fazendo uma surpresa. Porque se você ler o Antigo Testamento, não tem nenhum versículo bíblico que fala, né? Deus vai vir encarnado, vai vir através de um homem, uma família pobre, vai ser pobre, e vai andar com publicanos, pecadores, prostitutas, vai pregar pros pobres, pros necessitados, vai contra os usos e costumes do Sinédrio, etc. Não existe nenhum versículo bíblico antigo, né, mostrando isso, Deus falando claramente que ele havia encarnado, tá entendendo? Então Deus fez uma surpresa fazendo isso, deixando lá na frente, porque se Deus contasse, eles não iam crer. Então Deus deixou lá na frente para que assim eles pudessem crer, mas mesmo assim eles não creram. E essa é a prova de que os caras estão equivocados, pois como mesmo Deus disse, né?
Admirem-se e pereçam, escarnecedores, pois dos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Deus não contou aos judeus que viria como humano, que seria um humano, porque isso seria um escândalo para eles. E a prova disso é quando eles viram Jesus, né, se titulando Deus, ou Filho de Deus, eles se escandalizavam e acabaram crucificando Cristo, né? Beleza? Então ficou claro aqui pra vocês, né? Não é Davi, o rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, mas é Yeshua, né? Jesus. Tá entendendo? E aqui tem como você refutar os judeus, né? Quando eles falam que Yeshua, ou Jesus, não é o Messias, ou o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Aqui tá a prova que os antigos disseram, né? Paulo, se não me engano, aqui no livro de Atos, só repetiu. Só o que os profetas no passado tinham dito, profetizado, né? Que Deus falou que eles jamais creriam. Se Deus contasse isso pra eles, jamais creriam. Então Deus fez uma surpresa lá na frente. Mas mesmo assim, eles negaram rejeitaram, desprezaram aquela surpresa. Ele, vestido de homem, né? Tá entendendo? Tem uma frase que o Rodrigo Silva, o arqueólogo, diz que eu acho bem legal. Que ele fala que Deus não só mostrou que é Deus, mas ele provou através de Cristo que ele merece ser Deus e se sentar no trono. E realmente ele mostrou. E como que ele mostrou? Na obediência e na fé. Ou seja, no exemplo. Ele não errou em nada. Ele não errou nada, ele não cometeu nenhum pecado. Cara, como que você não erra e não comete um pecado? Pra mim é impossível, não tem como. Já errei, já pequei centenas de vezes, todos os dias cometo isso. Com certeza você também. Mas como que Jesus fez isso? Qual que é a estratégia, qual que é a forma? Cara, pra mim é impossível. Tipo, se você pensar, é impossível, não tem nem como Jesus fazer isso, mas ele conseguiu. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele é o próprio Deus. Porque para um homem ser o segundo coração de Deus, só o próprio Deus. Beleza? Se você gosta de tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e deixa também seus comentários aqui, quero saber a tua opinião a respeito desse vídeo aqui. Beleza? Se você concorda com essa interpretação bíblica minha, qual eu tenho convicção que eu estou correto, mas estou aqui para ouvir outras versões. Beleza? Deixa o teu comentário aqui e desde já, muito obrigado por ter ficado até o final. Um forte abraço.